A Aleph. A primeira letra do alfabeto hebraico. O princípio, a primeira, a Aleph. Shalom, Haverim, boas novas diretamente de Israel e bem-vindos à nossa primeira aula de hebraico. Vamos começar então. Assista o vídeo até o final, porque eu vou apresentar no final duas palavras da Bíblia hebreia, do Tanakh, palavras do hebraico bíblico, e se escrevem com as letras que eu vou ensinar para vocês hoje. Eu vou mostrar para vocês alguns psukim, alguns versículos onde essas palavras aparecem na Bíblia, então assista aí até o final. Essa é a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Essa letra não tem som, é muda. Então vamos colocar aqui como se fosse uma H, porque não tem som. Ela tem o som que adquire da letra da consoante que está do lado ou da vocal que a gente vai estudar mais para frente. As vocais que se colocam se chamam nekudot, o nikud se chama também, se fala também nikud ou nekudot, são pontinhos e linhas que se colocam ao redor da consoante. Essas vão ser as vocais. Mas então a Aleph não tem som por si, ela adquire o som do que está do lado dela, ou em cima ou embaixo dela. Então essa é a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. A gente tem a Bet. A Bet, essa é a letra Bet. Tem som de B ou V, dependendo da palavra, dependendo do contexto. Então a gente coloca aqui B ou V. A gente tem também a letra Mem. Essa é a letra Mem, que parece uma casinha com a chaminé. A letra Mem. Essa tem som de M, de M, ok? Então já temos essas três primeiras letras que eu estou ensinando para vocês, a Aleph, Bet e a Mem. Já podemos começar a formar algumas palavrinhas básicas. Vamos colocar uma Aleph com uma Bet do lado. Agora vamos fazer umas vocais aqui. Uma vocal. Vamos começar só com uma vocal aqui. Essa vocal, que se chama patar, essa tem som de A. Então, a Aleph, que não tem som, adquire esse som daqui de baixo, que seria uma A. Então, A-V. Av. A palavra Av. A palavra Av significa pai. Então, essa é a primeira palavra aqui que eu estou ensinando para vocês. Pai. Av. Se a gente adicionar uma Aleph no final e colocamos esse símbolo aqui, que se chama kamatz, que também tem som de A, aí a gente tem Abba. A, porque a Aleph não tem som, adquire o som da A. A Bet, que tem som de B, e a A. Então seria Abba. Abba. Abba seria mais, numa linguagem mais do dia a dia, seria como dizer papai. Então, se a gente deixa assim, Av. E se a gente adiciona essas duas, Abba. Então, a gente tem as primeiras duas palavras, Av, Abba. E por outro lado, temos, de novo, Aleph. Vamos colocar uma Mem. Mem, Aleph. Agora vamos colocar um pontinho aqui, que tem som de I. E de novo um kamatz aqui, que tem som de A. I, Ma. Aqui, a Aleph, como a gente falou, não tem som, é como um H muda, então adquire o som do que está embaixo, I. E aqui a Mem, M, e aqui a Ma. I, Ma. Agora, a Aleph, no final das palavras, quando está assim sozinha, não tem som. Essa palavra tem essa Aleph no final, tem muitas palavras que tem uma muda no final, mas a muda no final não tem nenhum som. Então, temos Abba, Ima. Abba, papai, Ima, mamãe. Agora eu vou apresentar para vocês outra letra a mais, que é a Nun.
Essa é a nun. Tem som de N, como uma N. Então, vamos repassar. Vamos ver de novo tudo. A gente tem Aleph, que não tem som. Bet, que tem som de B ou V. Mem, que tem som de M. E Nun, que tem som de N. Eu falo de novo que essas letras não estão aqui em ordem alfabética. Então, com a letra Aleph, Bet, Mem e Nun, a gente já pode continuar formando palavras. Outra mais que eu quero adicionar aqui é a letra Yud, que tem som de I. Shalom, Ani, Ima. Eu sou mãe. Ani, Ima. Vamos escrever. Ani. Ani. Agora a gente vai colocar o Nikud, que são as vocais. A, Ni. Este patar com esses dois pontinhos chamados Shva tem som de A. Esse Hirik, esse pontinho aqui, tem som de I. A, Ni. Agora eu quero esclarecer uma coisa para vocês. A gente pode escrever e ler as palavras tanto com o Nikud, com as vocais, os pontinhos e as linhas, como sem eles. Então, por exemplo, aqui em Israel, nas placas, na rua, a gente tem placas que tem todo o Nikud e tem placas que não tem. Por exemplo, o jornal, quando a gente lê um jornal de papel. Tem jornais que às vezes as palavras estão escritas com todo o Nikud e tem às vezes jornais que não tem o Nikud. Por exemplo, a Torá. A Torá, o rolo da Torá em si, esse grande rolo da Torá que está na sinagoga, não tem nada. Não tem linha, não tem pontinho, não tem nada. Tem só as letras, só as consoantes, tem bom que tem espaço, né? Senão a gente não poderia nem entender que palavra é. Mas não tem nada de Nikud. Mas, por exemplo, se a gente tem um livro de Torá em casa, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o nosso. Então aqui, a ver se vocês enxergam, aqui sim. Aqui a gente vê com todo o Nikud. Então, por exemplo, os livros também que a gente compra para casa, os livros de literatura, então também, alguns vêm com Nikud e alguns sem Nikud. Na escola, por exemplo, as crianças, aqui em Israel, as crianças que aprendem o idioma materno, o idioma de nascimento aqui em Israel, eles aprendem as duas coisas, tanto o Nikud como sem Nikud. Então aqui a gente tem Ani. E vamos escrever a outra palavra. Se a gente não escrever o Nikud, a gente tem que entender no contexto que está se tratando da palavra ima. Não é ama, não é uma, não é oma, não é ome, é ima, porque a gente entende o contexto. A gente sabe também que com essas consoantes aqui não se forma outra palavra assim parecida, né? Então, mas igual a gente vai adicionar o Nikud. Com o Hirik, que tem som de I, e o Kamatz, que tem som de A. I, M, A. I, Ma. E essa Aleph no final, que não tem som nenhum. Ani, Ima. Shalom. Ani, Fani. Ani, Amora, Fani. Ani, Ima. Shalom. Oi, olá. Eu sou Amora, Fani. Ani, Amora, Fani. Ani, Ima. Eu sou mãe. Agora vamos passar com Abba também. O mesmo. A, N, I. A, N, I. Ani. Ani. B. Ani. A, Ba. A, aqui tem um patar com som de A, e aqui tem um kamatz com som de A. A, Ba. Então, sobre kamatz, sobre patar, tem regras muito específicas para saber se se escreve com patar, com kamatz, com herek, com tzirik, com todos os diferentes tipos de nikud. A gente não vai entrar nessas regras, são regras muito complicadas que não é relevante neste momento.
e não aportaria muito para vocês neste momento com um nível de hebraico básico principiante. Eu estudei um pouco dessas regras na faculdade. Quando eu estudei educação e estudei como ensinar hebraico para crianças, aí eu estudei parte dessas regras, não todas, pois são muitas. Mas não é relevante agora para o curso de hebraico nível principiante para vocês. Então, aqui, vamos passar de novo, vamos ler de novo nossas duas frases que a gente escreveu aqui. Ani, ima. Ani, ima. Ani, aba. Eu sou mãe, eu sou pai. Agora eu vou explicar também uma coisa importante. O verbo ser e estar em hebraico, no presente, não existe. Então, ani ima, a gente poderia entender como eu mãe. Ani aba, eu pai. Mas na verdade, significa eu sou mãe ou eu sou pai. E em outro contexto poderia ser eu estou em tal lugar, eu estou em tal outro. Então, o verbo ser e estar somente a gente tem no passado e no futuro. No presente a gente não tem. Então, por isso a gente fala assim. Na aula que vem, eu vou adicionar letras e aí a gente vai continuar com outras frases, com mais palavras, mas, por exemplo, a frase Ani Hamorá Fani. Então, eu sou a professora Fanny. Eu sou. Esse sou tá como invisível dentro da frase. Mas tá aí. Eu vou apresentar para vocês outras duas consoantes, outras duas letras do alfabeto hebraico. Temos a H. A rei tem som de H. Eu vou colocar aqui um H, mas um H com som. Porque a rei, na verdade, é uma muda, mas tem um sonzinho, uma respiraçãozinha aí, uma H. Tem algumas pessoas em Israel que falam esse som, que pronunciam esse som, e tem algumas pessoas que não. Geralmente, as pessoas que vêm de países árabes, de pessoas chamadas Mizrahim, eles sim pronunciam esse som no sotaque original deles, ou dos avós ou dos pais deles. Eles falam nas palavras esse H. Mas geralmente pessoas, por exemplo, judeus, que vêm de países, por exemplo, como Europa Oriental ou Ocidental, eles geralmente não falam esse som. Então, temos pessoas em Israel que falam, que pronunciam esse som e pessoas que não pronunciam. Então, essa é a rei, que o correto seria assim ter um som H, quando está no começo ou na metade da palavra. Se está no final da palavra, se a palavra finaliza com a rei, aí não tem som não. E depois temos a última letra que eu vou apresentar para vocês nessa aula de hoje, é a Taf. T, tem som de T. Taf, T. Então, vamos continuar armando algumas palavras e algumas frases pequenas para o dia a dia. Então, essa é a mem. I, mi. Vamos colocar um hirik. Mi, a, aí está Aleph com patach aqui embaixo, que tem som de a, t, a. E vamos finalizar com o rei. E aí a rei, neste caso, não tem som. E vamos colocar uma pergunta, porque essa é uma pergunta. Mi ata. Quem é você? Vamos colocar aqui uma linha azul para dividir, para que seja mais claro assim para vocês, para não misturar todos os símbolos. Então temos mi ata. Quem é você? Mas esse ata, você, esse é para homem, é masculino. Mi ata. A resposta pode ser uma profissão, um nome próprio, né? Igual que no português. Então, mi ata, resposta a, i, ani, eu. Ani, eu. Vamos de novo.
A, esse patar com esse shva, toda esta coisa aqui tem som de A. Então, A, N, I. Ani, que significa eu. Ani, por exemplo, vamos colocar um nome próprio, que a gente tem aqui essas letras para armar. Vamos colocar M, T, I. Meti. Vamos colocar uma A e uma I. Ma-ti. Conseguiram ler? Ma-ti. Ani, Mati. O nome, Mati. Mi, ata. Ani, Mati. Quem é você para homem? Quem é você? Eu sou Mati. Então, aqui já temos várias palavras novas. Temos os pronomes próprios pessoais. Ani, ata. Ani, ata. Mi, quem? Essa é uma palavra só para pergunta. Mi. Vamos colocar tudo agora para mulher, em feminino. Vamos deletar aqui. Aí. Vamos colocar um shva aqui. Mi, at. Pergunta. Então, esse shva, esse símbolo aqui, esses dois pontinhos, às vezes tem som de e às vezes não tem som. Ou seja, vem a indicar que a consoante fica com o som dela própria e não adquire nenhum outro som. Então, aqui, a taf tem som de t e já está. At. Então, mi, at. Mi, at. Quem é você para mulher, feminino? Ani, t, m, i. Vamos colocar aqui uma A e uma I. T, A, M, I. Ani, tami. Tami. Mi, at. Ani, tami. Quem é você? Eu sou Tami. Agora, vamos ir com outra pergunta. Agora a gente viu mi. Vamos ir com outra pergunta. Vamos tirar aqui. E tiramos aqui. Em lugar de colocar um ayud no final, vamos colocar um rei, a ver o que acontece. Ma. A rei no final da palavra não tem som. Vamos colocar uma A. Ma. Ma. At. Ma. At. Ani. I. M. A. Conseguiram ler? Então, ma. At. Ani. Ima. Já descobriram o que significa esse ma? Sim, eu que. Que. Ma'at, que é você? O que é você? Ma'at, ani, ima. Eu sou mãe, eu sou uma mãe. Que é você? Ani, ima. Eu sou uma mãe. Agora vamos com o mesmo, mas para homem, para você, homem. Como se falava, como se diz, você, homem, se lembra aí? Você já está lembrando? Ata. Então, vamos tirar aqui, tiramos aqui e colocamos o kamatz e um arrei no final. Pergunta. Ma, a, t, a. Ma, ata. Ani, ima, lo. Ani o quê? Animar. A, B, A. E acabamos com a Aleph. Aba.
Ani, aba. Ma, ata. Ani, aba. Ma, ata. O que é você, masculino? Ani, aba. Eu sou o pai, eu sou o papai. Então, já temos várias palavras para a aula de hoje. Temos, primeiro, ani. Ani. Ani, eu. A, t, a. Ata, você, masculino. A, t. At, você, feminino. At. I. Me. Quem? A. Ma. Que. Ma. Vamos colocar aqui outra corzinha, vamos ver, um verde, só para marcar aqui que isto é só para a pergunta. Aí, mi, ma, quem, que, mi, quem, ma, que. E depois a gente viu, peraí, a gente estava com vermelho. A gente viu I, ma. E acabamos com a Aleph. Ima, mamãe. A, b, a. Aba, papai. Vocês estão percebendo que a gente lê de direita para a esquerda, do contrário do português. Então, a ordem de leitura sempre tem que ser de direita, e aí a gente vê o que tem embaixo, o que tem do ladinho, o que tem aqui em cima, para ver se tem algum sonzinho, algum nicuda, alguma vocal, e passa para outra letra. Então, Aleph, tem sonzinho aqui, A. Passamos para outra. N, tem sonzinho aqui, I. A, Ni. E assim vai. Mas, obviamente, que todo esse procedimento, à medida que vocês vão praticando e praticando, vai sendo mais e mais rápido, né? Então, tá. Quantas palavras a gente tem por hoje, hein? Vamos de novo. Ani. Ani. Eu. Ani. A, t, a. Ata. Você masculino. Ata. At. At. Você feminino. E agora temos mi. Mi. Quem? A. Ma. Que? I. Sem som. Ma. Ima. Mamãe. A. A. Aba, papai. Shalom. Ani, Fani. Ani, Ima. Mi, ata. Mi, at. Ata, aba. Ata, ima. Eu faço aqui um zoom para vocês, porque se vocês querem copiar nos seus cadernos. Aqui temos as letras de direita à esquerda. Temos a Aleph, Bet, Mem, Nun, Yud. Depois temos embaixo a Rei, Taf. Um pouquinho mais perto. E aqui embaixo temos nossas primeiras palavras. E em cima, à direita, temos Ani. E eu vou continuando para a esquerda. Ata,
at. Ani, eu. Atá, você masculino. At, você feminino. Embaixo. Mi, quem? Ma, que? Embaixo de tudo, para a direita. Ima, mamãe. Abba, papai. Então, talmidim, alunos, eu vou mostrar, apresentar e ensinar a vocês duas palavras da Bíblia hebreia, do Tanakh, que a gente pode escrever com as letras que a gente aprendeu hoje. A primeira palavra é, vamos ver se vocês conseguem ler sozinhos. Aleph, Mem, M. Taf, T, M, T. Mt. Agora vamos colocar um nikud de uma vogal que a gente não aprendeu hoje ainda, mas eu vou colocar igual. Segol. Tem som de E. E, M, E, T. Então, a palavra seria emet. Emet. Vamos colocar ela aqui com letras latinas também. Emet. Alguém de vocês sabe o que significa emet? Verdade. Emet. Essa palavra é verdade, emet, é da Torá, é do Tanakh da Torá, é da Bíblia hebraica, é hebraico bíblico, é muito, muito antiga, emet, e vamos ver onde aparecem essas palavras. Eu vou ler para vocês. Bereshit, em Gênesis, capítulo 24. Essa é a primeira vez onde aparece a palavra emet nas escrituras hebraicas. 24, Pasuk, versículo 48. Vou ler para vocês em hebraico. Vaekod, vaeshtachave la Adonai, va'avarech et Adonai Elohei Adoni Abraham, asher inchani bederech emet, lakachat et bat achi Adoni livno. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendize ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu Senhor uma filha do seu parente. Então aqui, essa parte, caminho direito, na verdade não está traduzido exato. Derech emet seria caminho de verdade. Vocês sabem que as traduções da Bíblia hebreia, diretamente do hebraico ao português, não sempre é exato, não. Então, aqui diz derech emet. Derech é caminho, emet, verdade, ou seja, caminho de verdade. Essa seria a tradução exata. Então, a gente tem essa referência. Nesse contexto, a gente está falando sobre Abraão buscando uma esposa para seu filho Isaac, e ele pede a Eliezer, o servo dele, que vá em busca de uma mulher. Então, quando o servo acha essa mulher, que é a Rivka, né? E aí ele vai conversar com a família da Rivka, então aí ele fala estas coisas, né? Que o Deus do seu amo Abraão conduziu ele nesse derech emet, nesse caminho de verdade. E aí continua, e vocês conhecem a história seguramente. Outra referência que a gente tem a palavra emet, a gente tem em Shmot, no livro de Shmot, de Êxodo, Shmot 18. Shmot 18, capítulo 18, Pasuk 21. Ve'ata techeze mikol aham anshei chail, irei Elohim, anshei emet, sonei batza, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות. אנשי אמת. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avarícia, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Anshei emet, homens de verdade. Neste caso, sim, está traduzido exato. Anshei emet. Anshei
vem de anashim, que é o plural de ish, homem. Ish, homem, anashim, homens. Anshei emet é uma conjunção entre anashim, emet, se diz anshei emet. Então, homens de verdade. Anshei emet. Então, aí, vocês têm duas referências bem antigas da palavra emet, verdade. Vocês sabiam que cada letra no alfabeto hebreu, no alfabeto hebraico, tem um valor numérico. Isso se chama gimatria. Essa ciência, essa disciplina de colocar valor numérico em cada letra hebraica se chama gimatria. Isso também é muito, muito antigo. Então, por exemplo, os capítulos na Bíblia, no Tanakh, o número de capítulos está tudo com letras, não tem números no Tanakh. Então, por exemplo, essa palavra, Aleph, tem valor de 1. A palavra Mem tem valor de 40. E a palavra Taf tem valor de 400. Se a gente soma todos, seria 441. Esse seria o valor numérico da palavra emet, 441. Então, através da gimatria, a gente pode ver relação entre as palavras. Por exemplo, as palavras que têm o mesmo valor numérico têm uma relação profunda entre elas. Mas isso seria outro assunto. Então, essa palavra emet, a primeira palavra que eu queria apresentar para vocês do Tanakh, nessa aula de hoje, com letras que a gente estudou hoje. Aleph, Mem, Taf. Agora, a outra palavra que eu quero apresentar para vocês, a última palavra de hoje, é a palavra, vamos ver se vocês conseguem ler sozinhos. Aleph, Rei, Bet, Rei. A, H, V. A, Ha, Vá. Esses três simbolinhos aqui embaixo, esses três nikud, tem som de A. A, Ha, Vá. Ahavá. Alguém de vocês sabe o que significa ahavá? Amor. Amor. Então, vamos ver onde aparece no Tanakh essa palavra. Aparece muitas vezes, né? Mas vamos ver a primeira vez que aparece a palavra ahavá. Talvez não apareça exatamente ahavá todo inteiro, mas pode aparecer o verbo conjugado. O primeiro lugar que a gente tem é Bereshit, Gênesis, capítulo 25, Pasuk 28. Vayehav Yitzchak et Esav kitzaid befiv verivka ohevet et Yaakov. A gente tem duas vezes essa palavra aparecendo aqui. Vayehav e amou Yitzchak et Esav e amou Yitzchak a Esav kitzaid befiv, porque tinha casa na boca. Verivka ohevet et Yaakov. E Rivka, Rebeca, ohevet, ama a Yaakov, a Jacó. Então, aqui a gente tem duas vezes a palavra ahavá, mas não exatamente essa palavra, senão o verbo conjugado. Vayehav, e amou. Ohevet, ama. Então, essa palavra, na verdade, ahavá, no contexto, na verdade, se a gente traduz isso em português, seria ou amar ou gostar de. Por exemplo, Ani ohevet leechol basar. Eu gosto de comer carne. Ani ohevet leechol basar. Eu sou argentina, gosto de comer carne. Ani ohevet leechol feijão. Eu gosto de comer feijão. Casada com brasileiro, gosto de comer feijão. Então, também a gente tem Vayehav Yitzchak et Esav. E amou Yitzchak a Esav. Nesse caso, é um amar, também é um gostar, é as duas coisas nesse caso a gente analisa, né? Mas pode ser esses dois sentidos, ahavá, amor e gostar de. Outra referência que a gente tem, a segunda referência, ou a terceira referência, seria Bereshit, capítulo 29, Pasuk 18. Vayehav
יעקב את רחל ויאמר אעבדך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. ויאהב יעקב את רחel. E amou Yaakov a Rachel. E amou Yaakov a Rachel. E depois continua. A gente tem 3 lugares aqui no princípio de Gênesis, de Bereshit, onde aparece essa palavra Ahavá. Vayehav Yitzhak, Ohevet Rivka e Vayehav Yaakov. Amou Yitzhak, ama Rivka e amou Yaakov. Então, para vocês, a palavra Ahavá. Vamos ver o valor numérico dessa palavra. Gimátria. A rei tem valor 1. A rei, 5. Bet, 2. Outra rei, 5. Então, a gente tem 13. 13 é o valor de Ahavá, de amor. Então, Talmidim, alunos, a gente finaliza aqui essa primeira aula de hebraico e a gente espera vocês nas próximas aulas, continuando. A gente vai continuar, vamos profundizando, vamos adicionando letras do alfabeto, palavras, vocabulário, tanto do hebraico moderno para o dia a dia, a conversa, como o hebraico bíblico também. Então, leitraot, até logo e a gente se vê no próximo vídeo.